Bom dia a todos. A gente vai dar início agora à quarta reunião da Comissão Especial de Enchentes. Queria agradecer aqui a presença do vereador Bigeme, vereador policial Maurino, também o secretário Cláudio, de Planejamento e Urbanismo. Só para lembrar, né, para quem está nos acompanhando, a gente criou essa comissão especial para poder acompanhar os trabalhos da Prefeitura em relação à prevenção, planejamento de combate a enchentes, a alagamentos, pensando também numa cidade mais sustentável para a população. Então, a gente já teve algumas reuniões com a Secretaria de Infraestrutura Urbana, Defesa Civil, o próprio Meio Ambiente, e agora, numa etapa de entender um pouco mais essa questão de infraestrutura, de planejamento de longo prazo, agora com a Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Então, obrigada, Cláudio, pela disponibilidade, né, para representar aqui também a gestão do prefeito Caio Cunha. E a gente vai deixar fazer essa apresentação inicial, depois eu passo para os vereadores fazerem questionamentos e explanação. Obrigada. Queria agradecer a oportunidade, vereadora Malu, vereador Bigemes, vereador Maurino, né, o vereador Eduígues está chegando aí, o vereador José Luiz. Mas a oportunidade de estar aqui com vocês para debater mais um assunto da cidade, né? Recentemente eu tive aqui com vocês numa audiência pública da Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo, né? Que vocês acabaram de aprovar. Nos próximos dias o prefeito deve sancionar esse importante projeto de lei que foi apreciado pelos vereadores aqui, que tem tudo a ver com esse assunto, também eu vou demandar. E sem dúvida nenhuma, a gente entra também na reta final da Lei de Uso e Ocupação do Solo, o zoneamento, né? E o zoneamento também muito tem a ver com a questão da construção de uma cidade mais sustentável, né? Eu trouxe para os senhores uma apresentação aqui para a gente entender, né, a convite dos senhores, né, recebi o ofício da vereadora Malu, para estar falando um pouquinho sobre esse enfoque de Mogi das Cruzes com essa olhar da perspectiva da drenagem urbana, né? Me antecedeu aqui nas reuniões anteriores o secretário Dodô de Infraestrutura, que falou, acho que com certeza, num aspecto mais operacional, mais micro, né, como que faz a gestão e a manutenção das estruturas da cidade. Depois a Defesa Civil, que tem que atuar em conjunto, numa cidade que cresceu e tem alguns gargalos desse crescimento desordenado, vereador, né, como que faz essa intervenção para que a gente consiga garantir, né, a segurança dessa população que ainda está suscetível a algum risco de inundação, né, e junto com a Defesa Civil. E, por fim, por se tratar de uma cidade onde a gente tem grandes ativos ambientais, né, como o Rio Tietê, né, como a Serra do Itapetí, a Serra do Mar, a secretaria Onara, com certeza, estabeleceu com vocês algumas questões da temática ambiental. Então, essa é a nossa cidade, né? É uma cidade hoje de 714 quilômetros quadrados, né, com grandes dimensões, com grandes diferenças territoriais, né? A gente vê aqui na parte superior da imagem a Serra do Mar, né? Na parte inferior da imagem a Serra do Itapetí, né? A gente olha aqui nessa presença onde a gente tem esse verde aqui, o Rio Tietê, né? É uma cidade que se desenvolveu, mas que a gente precisa pensar sobre a ótica para a perspectiva da drenagem urbana, né? Como que a gente vai alcançar esse desenvolvimento urbano sustentável. Que eu vou demonstrar para os senhores que dentro do histórico de crescimento da cidade, né, hoje a gente praticamente não percebe o Rio Tietê, porque esse crescimento urbano se deu muito próximo do rio, né? E como que a gente faz a construção dessas soluções conjuntas para a cidade? Então, a própria reunião que os senhores estabeleceram aqui, né, tem que estar muito afinado, Secretaria de Infraestrutura, com Secretaria de Segurança, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Urbanismo, né, para que a gente possa endereçar aí construções conjuntas para um tema que acaba envolvendo todo o território da nossa cidade. E, sem dúvida nenhuma, nos dias de hoje, a gente tem que olhar as mudanças climáticas, né? Então, a Mogi das Cruzes da década de 70, 80 e 90 não é a mesma do ano de 2023. Né? A gente observa aí, não só em Mogi, mas como no mundo, as mudanças climáticas e as mudanças ambientais. Então, hoje a gente passava, né, um dia extremamente de muito calor, com 33 graus, hoje a gente já está na faixa aí, né, dos 22, alguma coisa assim, né? Então, de ontem para hoje, 11 graus, né? E a gente foi surpreendido hoje pela manhã até com uma leve garoa, né? Então, como que a gente olha essas mudanças climáticas, principalmente quando a gente se aproxima agora das estações de verão, onde as mudanças são ainda mais bruscas, vereador,
e como que a cidade recepciona esses grandes volumes de chuva, né? Essas chuvas torrenciais que têm que acontecendo. Por isso que a gente também tem que olhar dentro desse planejamento a questão da resiliência climática e ambiental, né? Essa é a nossa cidade, né? Então, se a gente observar a cidade de Mogi das Cruzes na região metropolitana, nós somos ainda muito privilegiados porque a gente tem grandes áreas de preservação, seja no sul do município, a Serra do Mar, onde a gente tem os grandes ativos de represamento de água, a represa Itaiaçupeba, a divisa aqui com Biritiba, Ponte Nova, né? E a gente olha essa mancha urbana, que essa grande poça de concreto, vamos dizer, chegando e pressionando muito a região leste de São Paulo, né? E aqui na região de Jundiapeba, onde a gente já tem uma conurbação urbana. E quando a gente fala exatamente de pensar nessa evolução, principalmente dessa infraestrutura hídrica, a gente tem que entender como que essa cidade se desenvolveu, né? E Mogi das Cruzes começa, né? Esse é um mapa de 1953, nessa mancha vermelha. Bom dia, vereador Eduígues. Né? Justamente esse crescimento vai se dar de leste a oeste, muito em função da linha férrea e muito em função da própria passagem do Rio Tietê, né? Então, se a gente observar, né, esse crescimento urbano, a gente vai observar que essa mancha urbana ela vai crescendo nesse sentido leste-oeste, e aqui a gente já observa, né, uma grande pressão em 1968 da cidade em função do Rio Tietê, né? Então, a cidade acabou, através de um crescimento desordenado, chegando muito próximo desse ativo ambiental, que é o Rio Tietê, e hoje a gente tem que fazer ações corretivas, de mitigação, e fazer ações de planejamento de futuro, né? E a gente observa, né, esse crescimento, onde a gente vai chegando, até quando a gente chega, né, no ano de 2019, onde 293 quilômetros, né, dos 714 é área urbana. Então, tudo que a gente está vendo em vermelho aqui é o que a gente tem em área urbana, que é uma área de 40% do nosso município, né? O que a gente está vendo em cinza são as áreas rurais, né? Não significa que tudo isso está ocupado, né? Então, exatamente o que está ocupado, que é o que a gente chama de área urbanizada, que seria esse amarelo, né? São 64 quilômetros quadrados da área do município, né? Então, é onde efetivamente as pessoas estão morando, né? Desde Jundiapeba, Brás Cubas, Jardim Santos Dumont, aeroporto, né? Parque das Varinhas, Itaiaçupeba, Biritibuçu, né? Desde a gente chegar aqui e observar que essa cidade não se uniu justamente em função do Rio Tietê, que está passando aqui, nasce na cidade vizinha de Salesópolis, passa por Biritiba-Mirim, entra aqui no nosso município na região do Cocoera, né, e transcorre a cidade dentro de um percurso de 35 quilômetros, né? E a leste a gente tem, né, a região de César de Souza, Butujuru, Sabaúna e mais os núcleos isolados, né, como Chácara Guanabara no extremo norte e os bairros a divisa ali com Itaquá e Suzano, né, Jardim Margarida e Novo Horizonte, né? Então, essa cidade que cresceu, ela acabou crescendo muito em função dessa rota, vamos dizer, viária, né, da antigo Rio Santos, da própria linha férrea, mas chegou de uma maneira pressionada, de uma maneira muito severa, a APA do Rio Tietê, né? Então, a gente observa aqui vários pontos críticos que no passado sofreu muito com enchente, né? Como a região da Ponte Grande, né? Do Jardim Rodeio, né? E hoje a gente presencia, né, outras pressões grandes desse crescimento desordenado, principalmente aqui no Rio Jundiaí. Então, o secretário Dodô deve ter falado recentemente dos trabalhos que estão sendo realizados de desassoreamento do Rio Jundiaí em função desse crescimento. E aí também tem que ter uma política habitacional, né, para aquelas famílias que ninguém quis morar muito próximo do rio, mas muitas vezes essa pressão desse crescimento desordenado traz desequilíbrios que a cidade tem que combater, né? Agora, recentemente, a União está lançando o PAC, né, uma nova versão do PAC, né? O governo, a Prefeitura de Mogi das Cruzes aproveita justamente esses repasses de recursos para que a gente possa realizar essas obras estruturantes, né? Então, com isso, a gente realizou obras de drenagem nessa bacia do Lava Pés, né? Já realizou obras de drenagem na bacia, né, do Canudos com a Avenida Júlio Simões, né? E agora o município se prepara para pleitear novos recursos junto à União, olhando também esses investimentos estruturantes em drenagem.
E quando a gente fala do olhar mais da temática, né, da minha área do urbanismo, da Secretaria de Urbanismo, para a gente garantir esse desenvolvimento urbano sustentável, primeiro a gente tem que pensar nesse ordenamento territorial de desenvolvimento estratégico. Então, eu acabei de falar aqui, vereador Duígues, da importância da participação dos vereadores nesse processo. Vocês acabaram de aprovar aqui a revisão da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, que também institui esse regramento de como que a gente tem que deixar as áreas permeáveis, né, como o privado vai construir dentro do seu próprio terreno. Tem uma contribuição, desde a atuação do poder público, mas do privado também dentro dos seus domínios, né? Então, esses instrumentos urbanísticos são essenciais. E o que o plano diretor, né, que foi aprovado nessa casa no ano 2019, traz? Desde a política municipal de saneamento, e aí fala dos planos setoriais. Então, a gente tem o plano diretor que vai falar, vereador Bigemes, que é o plano onde vai falar o vetor de crescimento, de preservação, de contenção da cidade. E os planos setorais, como saneamento, ele vai falar onde a gente tem que fazer as grandes obras de estruturas de macrodrenagem, né, de microdrenagem, né? Então, no início dos anos 2000, a gente teve o primeiro piscinão construído aqui em Mogi das Cruzes, né? Próximo ali do Alto de Ipiranga, né? E hoje a gente já tem, o Dodô deve ter falado aqui, a necessidade de construção de outros 3, de acordo com esse plano diretor de macrodrenagem, né? Então, esses planos precisam ser avaliados. Esse plano de 2006, né, a Secretaria de Infraestrutura está no processo de revisão dele, e os planos setoriais são fundamentais nesse processo, né? Quando a gente olha especificamente falando dessa questão, né, de uma maneira mais formal e legal do sistema de saneamento básico, ele diz justamente da importância da gente ter, né, esses objetivos de diretrizes muito claros dos sistemas públicos de drenagem e manejo dessas águas pluviais, né? Então, o Poder Executivo tem que ter muito claro quais são esses objetivos, né? Quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando, lógico, de algo muito maior, né? Então, eu tenho que ter desde o abastecimento de água, né, desde o esgotamento sanitário, a limpeza urbana, né, os resíduos sólidos, e hoje a gente está falando específico da questão da drenagem, né? E essa drenagem, aonde que ela está estruturada, né, no plano diretor? Ela fala desde a promoção da universalização do acesso do cidadão à infraestrutura de drenagem e manejo de águas pluviais instaladas em logradouros públicos. Os senhores sabem que a cidade de Mogi é uma cidade muito antiga, então vão lembrar que o centro da cidade era todo de paralelepípedo. Um dos grandes problemas que a gente teve historicamente aqui foi quando se começou a fazer todo o processo de pavimentação no centro da cidade, simplesmente se cobriu esse pavimento. E não se foi realizado no centro da cidade todo o processo de drenagem que a gente fala, né, de colocar os coletores de águas pluviais, as bocas de lobo. Então, isso é uma modernização que a cidade veio fazendo ao longo do seu tempo e precisa fazer. E, inclusive, prover, né, bairros mais afastados, que ainda não dispõem dessa infraestrutura, dessa necessidade, né, de infraestrutura. Justamente para que a gente possa promover a segurança e conforto dos cidadãos, né, em relação a essa infraestrutura, mas promover justamente também a qualificação e a paisagem urbana dos municípios. Então, mais próximo aqui, né, vou citar 2 exemplos de obras de infraestrutura de grande porte que a gente fez ao longo dentro dessas diretrizes, né? O Lava Pés, os senhores vão lembrar que no ano de 2009, 2010, a Yoshitero Nishi aqui não existia, e tinha o Lava Pés que nasce, né, no Nova União, desce por dentro da Vila Oliveira, entra aqui nas regiões da Vitória Paterno, passa do lado do Ibis, né, passa do lado do shopping, até chegar na sua foz no Rio Tietê. Esse trecho que a gente tem aqui da Francisco Rodrigues Filho até a foz, não existia nenhuma drenagem lá, né? Então, foi concebida, por isso que dá enchente na cabeceira, porque a água vem tão rápida, na hora que ela chega no Rio Tietê, começa, né, tem um período de transbordo. E, da mesma forma, se deu, né, dessas qualificações da paisagem urbana lá no Canudos. Era a mesma coisa, era um fundo de vale que não tinha infraestrutura nenhuma, e também foi feito aquele importante canal que dava principalmente problema, né, mais abaixo aqui, principalmente na Vila Estação, que é a favela do Jica, né? Então, dentro dessas estratégias que o próprio plano diretor tem, ele tem lá de uma maneira muito clara, né? Ampliação das redes de drenagem no município, com implantação de obras de abertura e adequação de canais e escoamentos de águas pluviais e remoção das interferências existentes e proteção sujeitas a inundações,
a implantação de projetos urbanísticos específicos, né, com remanejamento e interferência de relocação de habitações, quando couber, com o objetivo de implantar as obras de macro-drenagem. Então, vocês vão lembrar que a gente tinha um grande contingente de famílias, o vereador Duígues acompanhou isso, né, no Rio Jundiaí, ali divisa de Jundiapeba, que as famílias estavam, né, muito sujeitas a qualquer chuva, tinha um problema de inundação. Então, houve todo um processo junto com o IPT de identificar qual era aquela faixa de preservação, até para a gente resguardar, né, a proteção dessas famílias, e isso também vem junto, tem que vir junto com uma política habitacional. E até programas ambientais, né, de promoção e programas para revegetação de matas ciliares. Então, a partir do momento que eu tiro aquelas famílias dessa borda, isso tem que ser, de alguma forma, né, recomposto, um reequilíbrio ambiental. E dentro da área do urbanismo, a gente tem, né, a lei de possibilidades. Quando os senhores aprovam aqui a lei de parcelamento, ele fala justamente, né, da especificidade desse pavimento que vamos fazer rua. Então, ele fala de adoção de padrões de pavimentação dos espaços públicos que garantam elevados índices de permeabilidade do solo, incentivando a adoção desses padrões, inclusive nos passeios, privilegiando a implantação de infraestrutura verde, como jardim de chuvas, biovioletas, canteiros pluviais. Então, a gente vai evoluindo também nessa temática, vereador Malu, né? A cidade é antiga, mas hoje a engenharia já dispõe de outros dispositivos, né, como esses jardins de chuvas, as biovioletas, que é para que a gente possa ter dispositivos para que a gente tenha uma cidade mais sustentável e que toda chuva, quando tem uma grande precipitação, ela não vá direto para o rio, e que tem um transtorno, né, causando inundações. Então, a gente tem vários dispositivos desse jeito. E quando a gente olha a cidade, né, a gente tem no item 5, talvez o aspecto principal que eu vou mostrar para os senhores aqui, né, que é a adoção dos quadros de parâmetros gerais de ocupação para as macrozonas, com taxa de permeabilidade mínima serem atendidas nos projetos de parcelamento do solo, de forma a contribuir com os sistemas de micro e macro drenagem municipais, né? E, por último, manter um cadastro dessas redes de drenagem atualizado. Então, se a gente não conhece a estrutura da cidade, dificilmente a gente vai conseguir fazer a operação desse sistema, né? E dentro desse ordenamento territorial do plano diretor, a gente tem instrumentos urbanísticos, né? E hoje a gente tem, né, com a tecnologia, a possibilidade de conhecer muito mais do que a gente pensa na nossa cidade. E, para isso, efetivar mesmo um planejamento, que é o que a gente chama de uma carta de suscetibilidades e movimentos gravitacionais de massa e inundação, que a gente utilizou justamente ao longo do plano diretor, né? Então, esse mapa que vocês estão vendo é um mapa que foi aprovado aqui na Câmara Municipal no dezembro de 2019, do plano diretor, né, que estabelece um macrozoneamento nessa região mais central que a gente está vendo, onde a cidade já está, né, muito ocupada, muito adensada, onde a gente tem poucos vazios urbanos e a gente não tem muito mais terrenos livres, é o que a gente chama de macrozona de urbanização consolidada, né? Quando a gente olha para essas áreas laranja ao redor, que é Jundiapeba, o sul de Brás Cubas, né, a parte de Cocoera, César de Souza, é onde a gente já tem muita gente morando, mas a gente ainda não tem uma estrutura 100% adequada, que precisa receber uma série de investimentos, e ainda tem alguns vazios urbanos. No plano diretor, o que a gente olhou e foi muito discutido, né? Que a cidade ela se espalhou e cresceu muito, que a gente tinha que concentrar esse espalhamento, né? Por quê? Porque a cidade começou a se desenvolver, vocês viram historicamente que eu falei de leste a oeste, mas ela começou a avançar a sentido, né, a região lá do Jardim Aeroporto, né, a região aqui da Vila Moraes, muito próximo do que a gente chama de área de proteção e recuperação dos mananciais, que é a região sul do município. Então, no plano diretor, o que vocês estão vendo em amarelo aqui, é justamente o que a gente chama de macrozona de contenção, para que a cidade não se espraiasse mais e ela ficasse principalmente nesse núcleo onde a gente já tem uma infraestrutura urbana instalada. Porque cada vez mais que eu ponho pessoas para morar distante da área central, eu tenho que levar não só a infraestrutura necessária de educação, saúde, né, os equipamentos sociais, mas também a infraestrutura física, né, rede de água, rede de esgoto, drenagem, etc., né? Então, o plano diretor ele já estabeleceu essa diretriz de inibir esse crescimento muito longe dessa centralidade que já está efetivada, né, através dessa macrozona de contenção da urbanização. E depois a gente tem as outras macrozonas, que são as macrozonas de preservação ambiental, né?
desde a área da APA, da APRM, desde a Serra do Itapetí, desde a APA do Rio Tietê, né, e a região mais norte do município, onde a gente tem a região do Taboão e da Chácara Guanabara. Agora, como que a gente chegou nessa análise territorial? É como se fosse um médico, né? Eu tenho que enxergar a cidade, isso aqui é como se fosse uma topografia da cidade, né? Então, a gente tem hoje toda uma tomografia da cidade, vamos dizer assim, né? Fazendo aí um comparativo com essa informação de toda a topografia, de toda a geografia, né? Quais áreas onde passa o Rio Tietê que seriam suscetíveis à inundação, né? Essa é uma carta que chama uma carta de suscetibilidade, que foi construída pelo governo do estado, em parceria com os municípios, né? Pelo IPT, justamente para a gente estabelecer essas políticas públicas. Então, quando a gente vem e faz todo aquele macrozoneamento, falando onde pode construir, onde não pode construir, onde tem que incentivar, é através dessa carta. Então, vocês observam aqui uma topografia muito mais acidentada, a Serra do Itapetí. A Serra do Itapetí, hoje, a gente tem uma proteção dela e uma preservação, mas vamos dizer que a gente não tivesse uma lei urbanística. Ia acontecer como aconteceu, seja no Brasil, no Rio de Janeiro, né, que a gente vê no Rio a tomada dos morros, né, ou a gente vê os desastres que acontecem, né, no Rio de Janeiro, nas cidades, né, onde tem... Está vindo Angra dos Reis. Angra dos Reis a gente teve problema de deslizamento, que a gente acompanha. Então, por isso que a lei urbanística, né, quando a gente olha aqui, né, ela inibe isso aqui, é uma contenção e a Serra do Itapetí, para justamente que a cidade não suba, né? A gente poderia falar justamente disso, da questão do deslizamento, porque a gente está falando hoje da drenagem, mas da forte precipitação pode trazer um outro problema também de soterramento. E outra questão que a gente tem, vocês estão vendo aqui os principais rios da cidade de Marcado. Então, a gente tem, né, desde lá o Corvos, em César de Souza, o Ribeirão Butujuru, né, o Rio Tietê e seus afluentes aqui na região do Cocoera, o próprio Lava Pés passando aqui, né, o Rio Ipiranga, o Rio Negro, né, o Rio Canudos, né, o Ribeirão dos Canudos, o Rio Jundiaí. Então, hoje a gente já tem mapeado todas essas informações e, através dessas informações, que a gente faz, né, planejamento da cidade, e isso serve justamente para também as outras secretarias municipais desenvolverem os seus planos setoriais, né? E aí disso saiu toda a ocupação. Então, vocês vão ver que todo esse macrozoneamento que nós aprovamos no projetor, ele segue muito essa imagem em função das características do município, dessas características ambientais, né? Então, eu vou mostrar aqui para os senhores. E dentro dessas leis urbanísticas, eu já comentei algumas vezes aqui, é importante a lei do parcelamento do solo e a lei do zoneamento, né? Nós estamos na reta final da questão da atualização do zoneamento também. Eu mandei essa semana para os senhores um ofício informando que nós teremos audiência pública do zoneamento no próximo dia 16 de novembro, e já encaminharemos aos senhores, né, na sequência, esse zoneamento. E o zoneamento, o que ele estabelece? Ele estabelece para cada região da cidade, né, uma característica específica de zona, onde vai falar se tal atividade é permitida ou não, mas ele não vai olhar só a questão do uso do solo, que pode ser instalado naquela região da cidade. Ele vai olhar também as características de permeabilidade dessa região. Então, a gente tem aqui, ó, um zoneamento como uma zona de ocupação preferencial 1, 2 ou 3. Quando eu faço a implementação de um empreendimento, seja uma casa, seja uma fábrica, seja um comércio e serviço, né, o particular, através do seu técnico, ele tem que observar o quê? Taxa de permeabilidade, né? E essa taxa de permeabilidade é definida justamente na lei de ocupação do solo, né? Então, olha a importância de quando a gente está falando das leis urbanísticas com essa relação da drenagem, né? Não só para uma cidade que já é construída e existe, mas também para os seus vetores de crescimento, né? Então, uma área que é uma ZOP 1, uma ZOP 2, ZOP 3, a ZOP 1 e a ZOP 2, ela tem que deixar 20%. Deixa eu botar aqui. Que é onde? É justamente essa região mais existente, né? Então, a região existente, toda casa nova ou todo empreendimento que for, deixa 20%. Para essas regiões mais, que são as regiões de desenvolvimento, onde está surgindo os novos bairros, como a Fazenda Rodeio, a gente já elevou o índice de permeabilidade. Então, é obrigado a deixar 30% de permeabilidade. E assim vai, né? Para a mesma forma, quando a gente tem as áreas, por exemplo, de transição urbana-rural, onde eu tenho as áreas mais permeáveis do município, qualquer intervenção tem que deixar 30% do seu terreno como área permeável, né?
E vou mostrar um caso aqui de como que a gente, no plano diretor, acabou fazendo a implantação do próprio corredor ecológico municipal, né? Em função dessas cartas que a gente tinha da questão da APA do Tietê. Os senhores sabem que nessa região do Cocoera, onde a gente capta a nossa água através da estação da Pedra de Afiar, então a gente desestimula o adensamento nessa região e a preservação da APA do Rio Tietê, e a partir disso, todo esse zoneamento que vocês estão vendo aqui, ó, ZUC, que é zona de uso controlado, a ZCM, que é zona de cinturão métrico, tem taxas de permeabilidade ainda mais elevadas, né? Então, quando a gente chega próximo do Rio Tietê, a gente passa a ter 40% do terreno tem que ter área permeável, e quando a gente fala desse zoneamento, que é a ZCM, 100% do terreno tem que ser permeável. Ou seja, toda essa região muito próxima do Rio Tietê aqui, ela não vai ser edificada porque tem que ser áreas que precisam ser justamente preservadas em função desse desequilíbrio histórico que gerou e o olhar futuro, né, sustentável que a gente tem que ter para a nossa cidade. E dessa mesma forma, a gente ao longo... Não sei se parou de passar aqui. Será que você consegue passar? Não sei se acabou a bateria. Acho que ele não está ouvindo lá. Helder. Helder. Você consegue passar, Helder? Acho que acabou a bateria aqui, ó. Aí eu vou dando o toque para você. Né? Foi a mesma forma para a gente mitigar os efeitos de fragmentação, né, dessa cidade que cresceu entre a Serra do Mar e a Serra Itapetí. Ao longo do processo do plano diretor, através de fotos satélite, dessas coisas, a gente viu que tinha uma possibilidade de conexão entre o final do Putujuru e Sabaúna. E esse processo... Você dá mais um toque lá? Sim. Esse processo também foi feito pensando nessas questões, né, de infraestrutura de água, né, de drenagem. Então, é uma região da cidade preservada, que tem uma topografia muito significativa. Pode passar, Ederson, né? Onde se criou essa macrozona de preservação do corredor ecológico municipal. Pode passar, né? Olhando justamente as características desses corpos, né, da água e justamente dessa questão da topografia. Pode ir. E aí, dessa forma, então, que através do plano diretor e dessas demais leis urbanísticas, que a gente atua em conjunto com as outras secretarias que nos antecederam aqui, com o objetivo de estabelecer instrumentos de gestão, né? Então, a gente está fazendo todo através de dados e evidência uma gestão dessas diretrizes, criando essas diretrizes estratégicas para as políticas públicas referentes ao sistema de drenagem urbana, justamente de olhar agora da cidade que a gente tem para o futuro, para prevenir e minimizar os impactos de enchentes e garantir a segurança dos cidadãos, mas, sobretudo, a conservação do meio ambiente, né? Então, acho que, de uma maneira muito rápida, para não ficar só eu falando aqui, era trazer para vocês, né, o conhecimento de como que a gente acaba cruzando esses dados, como a importância dos estudos técnicos que o urbanismo faz, através do zoneamento, do parcelamento solo, e quando vem para os vereadores aqui, também para trazer essa contribuição junto com a sociedade, é fundamental, e isso é um assunto desse grupo de trabalho aqui da Câmara de Enchentes, que tem a ver com uma situação de um olhar mais macro, né, mas muito estratégico, principalmente para o olhar futuro da nossa cidade. Tá bom? E coloco à disposição dos senhores agora para a gente debater. Bom, você está ligado aqui? Segura. Tá ligado? Tá. Muito bom, Cláudio. Obrigada aí pela explicação. A gente, né, já trocado algumas experiências com você sobre o plano diretor. A gente, inclusive, o plano diretor de Mogi é muito bem referenciado. Desligou? Som? Agora foi. Como eu estava dizendo, o plano diretor de Mogi é muito bem referenciado. Algo que eu sempre fico na dúvida é sobre... Porque, assim, ele estabelece diversas diretrizes, diversas questões de como precisa ser, né? E eu fico na dúvida de como a prefeitura, de fato, acompanha isso para que seja executado, sabe? Para não seja somente um plano com um olhar um pouco ideal e que, na verdade, a gente não tem uma prática, né, acompanhada aí na nossa cidade. Então, acho que um dos meus primeiros questionamentos é esse, depois eu passo para os vereadores. Ou você prefere que todos perguntem primeiro, depois... Não, acho que vamos conversando bate-bola, e a gente né? vai... acho que é mais fácil. O que você está falando, Malu,
do ponto de vista estratégico, como funciona. Os senhores vereadores acompanharam aqui, ainda vai chegar, né, as leis orçamentárias. Então, a gente tem desde o PPA, né, o Plano Plurianual, desde a LOA, que estabelece a aplicação dos recursos aqui. Como a gente sabe, o cobertor da cidade é muito curto do ponto de vista financeiro, é igual um orçamento da nossa casa, né? A gente tem ali, né, o desafio de administrar um orçamento familiar, e o da cidade não é diferente, muito para as ações do dia a dia e do custeio da cidade, que cresceu muito. Quando a gente fala justamente do plano diretor, ele está estabelecendo diretrizes por um olhar, né, ao longo dos próximos 10 anos. Então, se o plano diretor nosso, que é a Lei Complementar 150, 2019, está olhando até 2029. E lá fala uma série de obras que precisam ser realizadas de uma maneira macro, e aí isso é detalhado nos planos setoriais, que precisam ser seguidos. O que acontece, né, e aí com a experiência desses 22 anos de prefeitura? O que a gente observa? Primeiro que é a política nacional, né, os municípios não conseguem fazer nada sozinhos, né? Hoje ainda é uma cidade, né, que tem grandes desafios, mas tem muita oportunidade, consegue fazer obra ainda, mas não vai conseguir fazer tudo. A gente lê, abre os jornais e olha agora, no momento, muito difícil das cidades, que dependem principalmente, né, dos recursos que vêm direto do governo do Estado, do governo da União, para sobreviver. Mogi é um pouco diferente nesse aspecto, mas para realizar grandes obras, né, como lava-pés, como canudos, como outras grandes obras de drenagem, vamos dizer, para corrigir uma situação histórica dessa, a gente precisa ter, primeiro, fazer a lição de casa, que é ter os planos, né? Então, quando a gente vai chegar no Ministério das Cidades e vai submeter uma carta-consulta para um investimento de drenagem, de esgotamento, a primeira coisa que a União, o governo federal, pede isso é aonde está escrito isso, que isso é prioritário, né? Então, o plano diretor, né, ele é o primeiro plano que é solicitado e depois os planos setoriais. Por isso que os senhores sabem que quando o governo, o município, todas as cidades precisam ter seu plano de saneamento atualizado, plano de mobilidade, etc. Então, quando você olha de uma visão estratégica, Malu, essa é a principal questão. Como que a gente acompanha? A gente tem ali, né, elencado dentro desse horizonte dos 10 anos o que é prioritário, né? Eu vi recentemente os senhores debatendo aqui com o SEMAI, né, sobre a questão justamente do marco regulamentar do saneamento, que é outra questão que precisa ser debatida, porque envolve também, querendo ou não, as questões, né, de água, esgoto e drenagem, né? Mas é dessa forma que se dá. Então, a partir desse horizonte de 10 anos e a partir das políticas públicas nacionais que a gente começa a conseguir esses recursos para cumprir, sim, o que foi proposto dentro desse plano. Entendeu? É dessa forma que a gente faz a gestão desses dados, como que a gente acompanha a implementação dessas obras dessa forma. Quando acontece, né, e a gente teve aí ao longo dos últimos 4 anos, 6 anos, né, o problema, né, de um agravamento da crise econômica, né, após o final do governo Dilma, entrando no Michel Temer, depois entrou a pandemia, né, onde a gente praticamente as cidades ficaram sem recurso, né. Ainda que haja uma discussão, né, da questão da saúde financeira, Mogi foi através dos financiamentos, seja dos financiamentos junto, né, à FGTS, ou através do financiamento através de fundo perdido, que é da UGU, do Orçamento Geral da União, ou através de financiamento como fez com a CAF, essa é a importância que a gente tem como de segurança para que a gente possa também cumprir esses requisitos que são exigidos dentro desses planos. Então, é dessa forma, né? Eu que sou um secretário, né, que tem um pé, né, muito técnico, esse é o olhar e esse monitoramento que a gente acaba fazendo do que é importante para a cidade. Olhando num ponto de vista muito claro para vocês entenderem, entre os anos de 2009 a 2014, a gente teve grandes investimentos desses recursos da União, principalmente na região oeste, né? Então, pega Brás Cubas, né, pega Jundiapeba. Nesses últimos anos, tem-se o objetivo de investir muito na região leste, na região de César de Souza, que houve um intenso desenvolvimento, né, principalmente imobiliário, né? Então, são questões que a gente vai acompanhando e isso é o que vai garantir esse equilíbrio, né, esse cumprimento das diretrizes que foram estabelecidas através dos projetos de leis, né, propostos pelo Executivo e avaliados pela Câmara, e é dessa forma que a gente faz. Mas os municípios, dificilmente, se não tiver uma articulação política
E se não tiver uma diretriz nacional, dificilmente consegue implementar, né, essas soluções, vamos dizer, olhando aqui para a drenagem hídricas desse porte, sem o suporte, né, o município fazendo a lição de casa e a União ajudando com as políticas nacionais. Bom dia, secretário, bom dia, vereador Maurino, vereadora Malu, vereador Bigêmeos, bom dia a todos e todas, inclusive quem vai nos acompanhar posteriormente, né? Bom dia. Muito bem, o plano muito bem feito, um plano diretor, um plano também de saneamento, um plano muito interessante. Agora, o secretário falou tudo, o município não tem dinheiro para executar as obras necessárias de macrodrenagem, não tem. Todas, historicamente, foram feitas com dinheiro, na maioria, do governo federal. Começou lá com o projeto Cura, do governo do Valdemar Costa Filho. Né? Depois, Jundiabe, com a construção das estações de tratamento. Depois, o governo... Piscinão ali no antigo siderúrgico. Depois o Bertaioli com o Lava Pés, Canudos, e todos dinheiro do governo federal. Todos dinheiro do governo federal. Então, a cidade, para fazer macrodrenagem, que são obras caríssimas, precisa de dinheiro de fora. Então, um plano espetacular. Precisamos de mais 3 piscinões, parece que o senhor abordou. Precisamos trabalhar alguns córregos da cidade, canalizar, enfim, fazer uma série de obras para evitar que ocorram os problemas que ocorrem todos os anos. Né? A legislação que prevê o espaço para que não seja impermeabilizado nas construções, enfim, isso é uma coisa assim, de longo prazo, ao meu ver. Tá? De longo prazo, porque à medida que você vai construindo e vai passando o tempo para que isso tenha efeito, né? Mas o que a gente precisa, de fato, resolver de maneira bem rápida, por exemplo, que aí é o nosso grande problema, o senhor colocou o exemplo do lava-pés, que inunda Vicentinos e por aí vai. O senhor colocou o problema do Jundiaí, né? O senhor colocou o problema do córrego dos Gregórios, que passa dentro da Vila Estação, que inunda a Vila Estação. Então, nós não temos, infelizmente, por falta de dinheiro, uma solução a curto prazo. Nós não temos uma solução a curto prazo. Isso, para mim, é bastante preocupante, né? E eu não estou aqui colocando a culpa no município. Não tem dinheiro. Se eu fazer uma obra de macrodrenagem, por exemplo, você vai pegar o córrego do Gregório, por exemplo, e trabalhá-lo até o Tietê, para evitar que a Vila Estação inunde, vai ficar milhões e milhões. Se você pegar o Rio Negro para trás, onde você pega ali aquela avenida que vai ali para São Sebastião, vou lembrar o nome agora, que inunda aquela região também ali, perto da antiga padaria que fechou, Pedro Machado, né? Que ali é o Rio Negro. Ali é o Rio Negro. Está desbarrancando, tá? Ali quando chove, inunda aquela região toda. Então, são obras gigantescas de macrodrenagem que nós não vamos ter a curto prazo como fazer. Infelizmente. Acho que os projetos estão bem feitos. Eu acho que, especialmente você, tem muita expertise e trabalhar com o governo federal, que é quem financia essas grandes obras, é o governo federal. Eu não conheço uma obra de vulto, de macrodrenagem na cidade, que foi feita pelo governo do Estado. Talvez eu esteja errado. O projeto Cura do Valdemar foi governo federal, Lava Pés foi dinheiro do governo federal, Córrego dos Canudos foi dinheiro da Caixa Econômica Federal. Enfim, eu não consigo ver que não seja saída. Então, presidente, acho que nossa comissão ela está fazendo um trabalho muito bom no sentido de saber o que nós temos de planos. Né? E aí eu queria ver com o secretário, para concluir, se existe alguma luz com relação a dinheiro para fazer alguma obra de macrodrenagem, para aliviar o sofrimento das pessoas desses bairros que eu falei. Porque agora, em dezembro,
inevitavelmente, não precisa ter bola de cristal, vai acontecer de novo. Então, eu queria saber se existe algum diálogo, alguma conversa, algum protocolo, algum apontamento no sentido da gente fazer obras de macrodrenagem para aliviar esse sofrimento dessa população. Obrigado. Obrigado, vereador Duix. O senhor aponta, é isso mesmo que acontece no dia a dia nos nossos trabalhos, né? Então, a curtíssimo prazo, o que tem que fazer é manutenção corretiva e preventiva, que é o que o Dodô deve ter falado muito aqui, dos planos, né? Muito mais olhando o dia a dia da cidade, né? De conscientização desde o ponto de vista ambiental, da população, de descarte de resíduo, né? É uma cidade antiga que tem seção hídrica, né? Muito diminuta, né? Para a contribuição de água que a gente recebe hoje, e para isso a gente tem que modernizar. Quando a gente fala justamente desse futuro imediato a médio prazo, nós estamos agora justamente apresentando novas cartas consultas ao governo federal. Então, o governo federal, através do Ministério das Cidades, abriu agora o novo PAC, os senhores devem ter acompanhado, né, pela mídia, e todas as cidades elas vão postular os seus projetos estratégicos, né? Seja para infraestrutura, que a gente está falando de macrodrenagem urbana. Então, a gente vai apresentar, novamente, nós já temos disponível, né, o piscinão aqui, justamente de onde o senhor está falando, da região das Ruas dos Vicentinos, ali, né, da Vila Ressaca. Né? Hoje a gente tem um campo de futebol ali em frente à igreja, mas aquela área foi desapropriada no passado recente, de uns 10, 15 anos, pelo município para a construção do novo piscinão. Diferente do que a gente tem no Alto Ipiranga, esse é um piscinão projetado coberto, né, que vai amenizar toda aquela região de contribuição. Então, a gente vai apresentar esse projeto dentro do novo PAC. Né? A mesma coisa, nós temos já os projetos do Lavapés, né, que é toda essa drenagem que sai desde aqui, da rotatória do Habib's, né, passando em frente ao shopping, entra por dentro, historicamente, dentro do clube de campo, passa ali na Praça Francisca, né, entra pela Laurinda, né, chegando até ali a região do Pombal, né, depois sobe sentido, né, Nova União, né, Vila Oliveira Nova União, também é um projeto que a gente vai apresentar. E, mais recentemente, a atuação que a gente tem, estrategicamente, é com o governo federal. Realmente, o que a gente tem cobrado, vereador, do que o senhor está falando, e é correto, o que o Estado nos ajuda, e a responsabilidade dele, no desassoreamento, né, dos rios. Então, a gente está vendo agora a parceria com o DAE aí, no Rio Jundiaí, a questão historicamente que a cidade cobre, os senhores muito, né, clamaram por isso, para o desassoreamento do próprio Rio Tietê, que é fundamental nesse sentido, né? Mas os grandes investimentos mesmos estão aliados à nossa apresentação de projetos que a Prefeitura tem junto ao corpo técnico do Ministério das Cidades, né? E eu acho que a gente tem, do ponto de vista técnico, né, uma grande oportunidade da gente avançar nisso agora, né, nesse horizonte aí de próximos 3, 4 anos, em função das políticas públicas que estão sendo implementadas pelo Ministério das Cidades. Né? Os senhores sabem, a gente não está falando aqui do aspecto político, mas a gente teve aí, né, nos últimos 4 anos, né, a desativação do Ministério das Cidades, que era o Ministério do Desenvolvimento Regional. Né? E a gente houve, sim, um prejuízo, né, de não ter a possibilidade de apresentar esses projetos. Eu acho que agora vai nos ajudar muito essa política que a gente tem através do Ministério das Cidades. Só resumindo, primeiro, obrigado por ter aceitado aqui o convite. Essa aula que aconteceu é muito importante para nós, até para dar o norte. Secretário, só complementando e deixar para finalizar o que o Eduígues falou. Então, esse período que a gente ficou do governo anterior, sem a pasta das cidades, vamos falar dessa forma, e hoje o governo atual reativou, os projetos estão atualizados para que sejam apresentados. E também a minha pergunta, já tem algo já encaminhado para esse córrego, esse rio que passa pelo clube de campo? Porque no começo do mandato, a gente ouviu muito a prefeitura falando que ia ter uma decisão, ia ter uma tomada que ia resolver o problema. Então, se o projeto de lá vai ser apresentado, então não temos nada, temos um projeto atualizado que vai ser apresentado, ou se já tem algo tramitando, caminhando. Excelente apontamento, vereador Bigemes.
Primeiro que a prefeitura tem um banco de projetos, né? Então a gente deixa ali estruturado, como a gente tem esse horizonte de 10 anos, a gente já prepara, contrata esses projetos que vão ser apresentados, né? Que pela experiência do município, sempre o governo federal vai abrir uma janela para que a gente possa apresentar essas cartas consultas. Realmente, ao longo dos últimos 4 anos, a gente não teve, né, dentro do governo federal, uma política nacional, não só para Mogi das Cruzes, para todos os municípios, para apresentar essas cartas consultas, né? Se trabalhou muito mais com recursos menores através de emenda dos deputados federais do que uma política através dos ministérios. Então, isso a gente vai apresentar agora com essa nova abertura do PAC, né? Os projetos estão atualizados, né? Então a gente simplesmente vai atualizar valores, né? Atualizar todo o requisito técnico que é exigido dos municípios, da Prefeitura de Mogi, a gente vai apresentar. Quando o senhor fala do Lava Pés, nós tínhamos um projeto, o Lava Pés ele começa a ser realizado no ano de 2006, 2007, com o prefeito Jundiaí, e depois passa no início da gestão do prefeito Bertaioli, né? E o que aconteceu lá? A gente já tinha esse projeto básico todo realizado, desenvolvido, né? Então, falando de quanto que tem que ser a canalização, e esse projeto ele foi feito justamente só na foz, que é aquilo que eu falei, né? Do Rio Tietê até aqui a rotatória do Habib's, né? Ele já tem a seção para recepcionar toda a drenagem necessária que vem a montante lá desde a Nova União e chegar até aqui. Qual é o grande problema, né? O problema é que, assim, na hora que a água chega aqui, bate lá no Rio Tietê, se o Rio Tietê está desassoreado, né? Essa água vai voltando, né? Então a gente passa a ter problema onde o primeiro ponto? Aqui do lado da Universidade de Mogi das Cruzes, próximo à linha férrea, né? Onde não foi alargado, vamos dizer, essa seção hídrica. Pois a gente passa a ter, né, próximo do shopping aqui, não, historicamente a gente não tem mais, mas mais lá na praça, né, em frente ao clube de campo, depois aquelas várias ruas onde passa o córrego, próximo onde tinha o São Marcos, né, o Sorage, né, depois isso vai subindo para lá. Esse projeto já existe, né, feito entre os anos 2005 e 2006, e por que a gestão municipal, desde a gestão anterior do prefeito Marcos Mello e desde a gestão agora do prefeito Caio Cunha, falou que iria executar isso? Porque a gente já tinha o projeto e a gente conseguiu o recurso com o CAF. Só que quem regula essa questão da drenagem, dessa seção hídrica, quanto que tem que ter as aduelas, a tubulação, é o DAE. E o DAE fez uma atualização, esse cálculo hídrico era feito para 100 anos. E agora eles mudaram para 150 anos. Quando eles fizeram esse cálculo hídrico, o que significa isso? Que eles estão olhando quanto de chuva vai cair há 50 anos além desses 100, ou seja, uma precipitação muito maior, e o grau de exigência é muito mais conservador. Então, quando a gente foi fazer licenciamento nesse último ano, desse projeto do Lava Pés, o DAE pediu uma revisão desse projeto que a gente tinha lá de 2006, 2007. E, com isso, o DAE passou a exigir, olha isso, a construção de um piscinão, tanto na praça, em frente ao clube de campo, como um piscinão na região lá do Sorage, né? Com isso, esses recursos que a gente acabou adquirindo através do CAF não eram suficientes para realizar esses 2 piscinões, porque não era o projeto que a gente tinha. Então, o que o município está fazendo agora? Nós vamos continuar executando uma parte desse processo, né, através do CAF, e nós estamos apresentando esse projeto complementar agora junto ao CAF, para que a obra seja realizada na sua totalidade. Então, quando o senhor fala para mim assim, olha, por que não iniciou as obras ainda? Porque esse projeto teve que ser alterado em função de uma ordem técnica do DAE para a gente conseguir a licença ambiental. Mais ou menos os novos piscinões. Mais ou menos os novos piscinões, né? Acrescentou esses piscinões em função disso. Então, hoje, se a gente executasse esse projeto antigo, não tem autorização do DAE, que é o órgão que acaba fazendo a gestão dos próprios córregos do Rio Tietê e etc. Por isso que aconteceu. Secretário Cláudio, na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta diante de toda essa explanação, diante do que os colegas vereadores perguntaram também. Eu só quero agradecer a presidente Malu pela oportunidade de ter solicitado a sua presença aqui e fazer uma explanação tão boa, tão nítida
como o próprio vereador Bigêmeos colocou na sua palavra, uma aula. Então, estou muito feliz com o que eu ouvi aqui, estou tranquilo. Então, só quero parabenizá-lo e agradecer pela sua proatividade e agradecer pelo que a preocupação que o senhor está tendo pela cidade de Mogi das Cruzes, principalmente o que diz respeito aí às enchentes que podem acontecer. Então, não tenho perguntas, mas eu só quero, de fato, agradecê-lo mesmo. Obrigado, viu, secretário? Obrigada, vereador. Eu só tenho uma última pergunta. A gente conversou até com a Secretaria de Meio Ambiente algumas semanas atrás, e aí eles falaram também sobre a questão de plano de cidades resilientes, que acredito que Campinas, né, um pouco referência nesse sentido. Então, eu queria entender se tem alguma previsão de Mogi construir isso, entende a necessidade também para poder complementar essa questão da gente fazer a nossa lição de casa. Eu acho que uma cidade que se candidata como ser uma cidade sustentável precisa ter, sim, esses planos, vamos dizer, mais contemporâneos, né, mais recentes. Da mesma forma como ontem eu vi o secretário Neto falando da questão plano de dados, né, o plano que traz a questão da transparência, a gente precisa também ter a construção desses outros planos setoriais que são muito mais, vereadora Malu, contemporâneos, né? Quando a gente está falando isso, e eu citei isso na apresentação, antes era uma questão muito mais administrável e era muito mais prevista que só ia chover tal quantidade de chuva. E hoje já não acontece mais isso. As nossas estações do ano, elas eram muito mais definidas, né? E hoje nós já não são mais. Dentro da questão climática, e a gente acabou não falando aqui, mas que a gente tem que começar a aliar a todo esse processo, é a infraestrutura verde. Por mais que, né, e o vereador Duíque citou essa questão que eu apresentei, da questão das áreas permeáveis, não só as áreas permeáveis, mas a gente também precisa ter uma cidade mais verde, muito mais arborizada, né? Se a gente pegar Jundiapeba, que é um bairro que tem, né, vamos dizer assim, um traçado urbano, né, é uma região plana, com boas calçadas, ruas largas, mas que quase que não tem uma árvore. A gente precisa estabelecer um plano de arborização lá. Ainda que nós tenhamos duas grandes serras, que é a Serra do Mar e a Serra do Itapetí, essa área urbana é uma grande ilha de calor. E, para isso, a gente precisa um plano, né, de sustentabilidade e resiliência climática. Sem dúvida nenhuma, é super importante isso para que a gente também possa, né, estabelecer. Outra questão que a gente não falou hoje aqui, né, mas a gente poderia falar aí da questão da mudança climática, está muito associada à emissão de gases poluentes, do CO2. Né? E aí isso tem muito a ver com uma temática que eu tenho estudado recentemente, que é construir uma cidade amigável às crianças. Né? A criança, vereador Bigêmeos, respira 2 vezes mais rápido que o adulto. Né? E ela está numa altura de 95 centímetros, que é a altura média de uma criança de 3 anos e meio, que está diretamente associado, vereador Morino, ao escapamento do carro. Né? Então, olha quantas questões que a gente acaba abordando, e sem dúvida nenhuma, para resumir, senão a gente gosta do debate, é super importante que a gente também tenha, né, dentro desse conjunto intersecretarial da Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente, Infraestrutura e as outras, a construção, sem dúvida, de um plano climático, né, que não vai dizer só do ponto de vista territorial do espaço urbano, mas também das pessoas. Né? Acabei de citar o caso, a importância como que uma cidade mais verde impacta, né, na questão da criança, da sua respiração, e ela vai acabar impactando também, né, na questão da saúde, né, na questão dos gastos que a gente tem na saúde dos mogianos. Muito bom. Obrigada, secretário, pela explanação aqui, por trazer todas essas informações. Com certeza contribuiu muito aqui para a comissão especial, né, sobre enchentes. A gente pretende aí já encerrar os trabalhos nos próximos 2, 3 meses, porque a gente sabe que é um assunto complexo, né, e justamente isso a gente está também agora procurando algumas referências de municípios que conseguiram aí, né, de certa forma, trazer cases de sucesso, casos de sucesso para a resolução dessa questão que atinge tantas pessoas aqui na nossa cidade. Então, quero, mais uma vez, agradecer ao nome da comissão. Vou passar aqui a palavra rapidinho para o vereador e agradecer a presença dos vereadores aqui com a gente. Muito breve. Muito breve, secretário. Eu sei da sua dedicação ao serviço público, né? Mais de 20 anos na Prefeitura de Mogi focada nesse tema, né? E outros, né?
colocar à disposição naquilo que a gente tem contatos no governo federal, os deputados, senadores, enfim, que precisar, estamos nos colocando à disposição, se houver necessidade, para ajudar a, talvez, algum projeto a andar, quem sabe, que muitas vezes, se você dialoga com as pessoas certas, as coisas fluem mais rápido. Só isso, presidente. Muito obrigado. Obrigada. Então, declaro encerrada aqui essa reunião e, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, senhores vereadores.